sou o Bruno, eu sou um dos sócios aqui da Aldas. Hoje o nosso tema aqui é falar um pouco sobre modelagem financeira, né? Então, sobre como construir um business plan a partir de um mapa estratégico, tá? Então, a ideia aqui é a gente pegar o gancho da aula do Manuel, né? De como que ele constrói ali o mapa estratégico a partir da metodologia de OKRs e como a gente transformar isso numa visão financeira, numa projeção para diversas finalidades que a gente vai abordar aqui durante esse tempo aqui, tá? Bom, antes de a gente começar aqui o conteúdo, passar alguns recados iniciais, que acho que vocês já estão relativamente acostumados. Então, a gravação aqui dessa aula vai estar disponível em até uma semana lá na nossa plataforma, tá? Turma, fiquem à vontade em me interromper e fazer pergunta, comentário, qualquer coisa ao longo aqui do nosso tempo, tá? Não precisam ficar tímidos nem nada, pode levantar a mão, abrir o áudio aí, comigo é bem tranquilo, tá? E depois, no final da aula, como sempre, a gente disponibiliza ali uma pesquisa de satisfação para entender um pouco de como que vocês enxergaram, absorveram o conteúdo da aula, até para que a gente possa utilizar isso como um mecanismo de melhoria nosso aqui ao longo das novas turmas, tá? Então vamos lá. Primeiro, me apresentando um pouquinho, tá? Só para vocês entenderem um pouco do meu background e experiência. Eu sou formado em Ciências de Computação pela USP, né? Tenho alguns cursos de pós-graduação, né? Eu cursei pós-graduação em Produtos Financeiros de Gestão de Risco na FIA, fiz alguns cursos de especialização em M&A, tanto no INSPER quanto no G4 Educação, cursei MBA em Negócios Digitais também pela USP, tá? E eu tenho aí mais de 15 anos de carreira, tá meio desatualizado ali os 13, na verdade já são mais de 15 anos. Iniciei minha carreira como estagiário da empresa do Julian lá atrás. E, enfim, passei por algumas empresas ao longo do tempo, cofundei uma fintech, fui sócio de empresas de tecnologia, enfim. E eu estou aqui como sócio da Aldas desde 2018, tá? Então, eu sou um dos sócios aqui, eu conduzo grande parte dos projetos relacionados a negócios digitais, tecnologia, growth, e a ideia aqui um pouco hoje é falar sobre esse tema aqui de como modelar e projetar receitas e despesas a partir do planejamento estratégico. Esse é um tema que algumas pessoas têm uma certa dificuldade, principalmente as pessoas que têm menos afinidade com temas de exatas, com números, etc. Tá? E a ideia aqui é trazer alguns mecanismos que te suportem, né, nesse processo de construção desse business plan, dessas projeções, etc. Tá? Alguém aqui já tentou fazer e já teve alguma dificuldade ou tem super tranquilidade, familiaridade com o tema? Querem compartilhar? Só para eu entender um pouco aqui do quais são as principais dificuldades ou se é um tema tranquilo para quem está aqui na aula de hoje, enfim. Querem comentar um pouco ou não? Rodolfo, Diego? Não tô te ouvindo, pera um pouquinho, só um minutinho. Tá me ouvindo, Bruno? Agora sim. A gente na empresa, a gente eles têm uma distribuidora que fornece materiais cirúrgicos de OPME, materiais cirúrgicos de alto custo. Então, a gente fornece materiais que vão para cirurgias, entre elas cirurgias de coluna e de crânio, e algumas de ortopedia. A gente fez todo um planejamento estratégico depois da pandemia. A gente passou uma situação ali bem... que os procedimentos eletivos tinham parado, então as cirurgias tinham parado, então foi um momento ali
de apesar de muitas coisas estarem acontecendo no mundo todo, né, pra gente teve esse lado bom que a gente, no meio da crise, a gente conseguiu se planejar e rever várias coisas, e uma delas foi o planejamento estratégico, que inclusive quem tomou muito à frente disso foi o Helder, que também está aqui junto com a gente, só não está com a câmera aberta, Helder Silva. Mas a gente fez todo o desmembramento, isso obviamente considerando os custos, as nossas margens, quanto a gente queria ter de lucro, indo para quanto a gente queria de faturamento, de por linha, e etc. Quantos a gente tinha que atender. E aí foi indo, isso virando para os indicadores que hoje em dia a gente acompanha, né? E vocês tiveram alguma dificuldade no meio desse processo de construção desse BP ou não? Assim, com certeza teve, mas muitas coisas a gente foi ajustando, né? Eu acho que o pior é o início. A gente quer, às vezes a gente superestima demais, e aí tu vai vendo como vai ser, mês após mês. Eu acho que a rotina, o acompanhamento mesmo, mensal, quinzenal, ele é o que vira a mesma página. Sim. Boa. Quer comentar, Diego? Não tô te ouvindo. Gilberto, Agora eu tô te ouvindo. tá ouvindo? Diego, quer comentar? Vocês estão ouvindo? Acho que o meu Sim. microfone tá bom. Agora sim. Tá, sim. A gente é do mercado imobiliário, aí uns 10 anos já que a gente vem fazendo viabilidades e business plan, mais voltado para incorporações, loteamento. Nessa área a gente tem, na área imobiliária, né, a gente tem uma experiência voltada a isso, né? Um pouco ali de engenharia econômica, engenharia civil de formação. Então a gente tem muito nessa área de planejamento na empresa quando a gente montar, junto com o sócio, com o irmão. E é onde eu atuo aí de cabeça, por isso que o assunto me faz muito sentido. Legal. Boa. Normalmente é um assunto que engenheiro gosta, né? Engenheiro adora fazer modelagem e tal, então não é o perfil de pessoa que tem mais dificuldade, né, com esse tipo de tema. Então, também fiquem à vontade a contribuir também ao longo aqui da apresentação, tá? Mas vamos lá. Então, acho que primeiro aqui tentando trazer um pouco para vocês, né, qual é as principais importâncias de ter um bom business plan, né, de ter uma boa modelagem, por que isso é importante para a companhia ao longo da condução dela ao longo do tempo, né? Então, acho que o primeiro deles é ter, de fato, uma clareza dos objetivos da companhia, os objetivos de médio e longo prazo. A partir dessa modelagem, a gente consegue estabelecer metas, né? Estabelecer metas financeiras, metas operacionais, metas de venda, né? Modelar capacity de equipes, né? E a partir disso, a gente também consegue ter uma forma de comunicação e disseminação da estratégia da companhia para com a liderança em geral, né? Tudo de forma numérica e que a gente consiga acompanhar a performance da companhia ao longo do tempo versus aquilo que foi planejado, né? Como o Rodolfo bem comentou, muitas vezes a gente superestima ou subestima a capacidade de execução, né? E essa... Vamos lá ver se a mamãe já foi ou não? Desculpa, alguém... Vamos lá ver se ela já foi. Tá, boa. Perdão, turma. Então, acho que esse é um dos grandes objetivos aqui de ter um bom business plan, né? Então, aí partindo para o segundo ponto, é tomada de decisão, né? Então, uma vez que a gente planejou uma série de metas, uma série de indicadores, né, operacionais, vendas, etc., a gente consegue, ao longo do tempo, ir medindo e entendendo o quão próximo ou longe a gente está conseguindo executar daquilo que foi planejado, né? E é o que o Rodolfo muito bem comentou, né? Então, mas acho que tem um ponto importante aqui que nem todo mundo faz um acompanhamento, pelo menos mensal, daquilo que foi planejado versus aquilo que está sendo executado, né? Então, essa é uma das coisas que a gente aqui na Aldas
nos nossos projetos de consultoria, a gente estabelece rotinas para entender o quão longe a gente está do planejamento e o que a gente precisa fazer para não deixar a companhia ir para um caminho diferente daquilo que foi planejado, né? Então, tomar a decisão ali do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de expansão, do ponto de vista de performance, teste de novos produtos, enfim, tudo isso, ter o BP desenhado ajuda nesse processo como um todo, né? O terceiro item é investidor, atrair investidor e financiamentos, né? Então, uma das primeiras coisas que vão pedir num processo de captação de investidor via equity são suas projeções, né? Qual que é a performance da tua companhia hoje, né? Quais são suas receitas, seus custos, suas despesas, suas margens, né? E como que você espera performar ao longo do tempo, né? E a gente sempre costuma fazer aqui, em processos nossos de captação e M&A, cenários diferentes, né? Então, qual que é o cenário da companhia, né? Como que a companhia consegue crescer ao longo do tempo sem a entrada desse investidor, né? E quais linhas eu conseguiria acelerar de crescimento a partir de uma entrada de capital externo, né? E aí é onde a gente começa a criar o link lá com o nosso planejamento estratégico, que foi tema da aula do Manuel, né? Então, ter essas projeções do quanto você consegue crescer sozinho versus o quanto você consegue crescer impulsionado por um capital externo é outra grande utilidade aqui desse trabalho, né? Quarto grande ponto aqui é gerenciar recursos, né? Então, a partir do momento que eu desenhei um planejamento, né, quais são os recursos que eu preciso para executar esse plano? Eu preciso contratar mais gente? Em quais áreas? Eu preciso contratar ferramentas, software? Eu preciso ampliar minhas operações físicas? Preciso abrir novas lojas? Preciso fazer retrofit nas lojas que já existem? Preciso montar um novo centro de distribuição? Preciso criar uma nova planta de produção? Enfim, obviamente, a depender de cada tipo de negócio, né? Mas a gente é bastante importante que a gente tenha clareza desses recursos necessários para a execução do planejamento, né? Um quinto ponto aqui, bastante relevante, é a avaliação de viabilidade. Então, muitas vezes, a gente quer começar um novo negócio ou quer criar uma nova unidade de negócio, né? Uma nova BU dentro do meu negócio atual, ou simplesmente um novo produto para um novo ICP, né? E aí eu preciso ter uma ideia de faz sentido ou não faz sentido eu investir nesse novo negócio, nesse novo produto, né? E obviamente, fazer essas projeções ajuda nessa tomada de decisão, né? Para entender se aquilo é viável ou não, né? O cuidado que a gente tem que tomar, um cuidado óbvio, que o Excel aceita tudo, né? Então, por isso que os pontos que eu vou trazer aqui nessa aula, né, que nos ajudam a criar esses business plan de forma mais assertiva possível, né? Eles contribuem para que eu minimize a chance de ter uma visão totalmente deturpada do que eu consigo executar lá depois, né? Costumo dizer que acertar na vírgula é impossível, né? A gente nunca vai conseguir executar exatamente aquilo que a gente planejou. Em alguns casos a gente consegue performar um pouco melhor, porque talvez a gente tenha sido muito pé no chão nas premissas, talvez contexto de mercado seja um pouco mais positivo versus aquilo que eu imaginava, então às vezes a gente consegue performar um pouco melhor, às vezes a gente não consegue performar tão bem quanto a gente planejava. Cravado na vírgula nunca vai ser, né? Mas o importante é que a gente sempre esteja ali perto do que foi planejado, né? Então, se eu estou montando um business plan baseado em premissas que fazem sentido, baseado em benchmark de mercado, né? Com uma lógica, com uma estrutura que
né, que faz sentido, a chance de eu fazer mal uma análise de viabilidade é menor, né? E por último ali, dos pontos que eu trouxe, então, monitorar o desempenho da companhia mesmo, né? Então, pô, como que meus times estão performando melhor ou pior do que o planejado, onde que eu tenho pontos de melhoria de eficiência operacional, como que meu time de comercial está performando em relação às metas de venda, né? Em quais momentos do funil ali eu estou pior do que eu deveria estar, né? Eu estou gerando a quantidade de leads que eu deveria, né? Esses leads têm um nível de qualificação que eu esperaria ter ou não tem, né? Ou a taxa de conversão dos meus vendedores que tá ruim, né? Então, tudo isso a gente consegue, de uma forma geral, acompanhar através de uma modelagem, de um planejamento estratégico, tá? E aí, a má notícia é que não existe uma receita mágica para montar um bom business plan, né? Então, para a turma que tem certa dificuldade com esse tipo de assunto, essa é a triste notícia, né? Não existe uma fórmula mágica, né? O que é basicamente necessário é ter um grande conhecimento do negócio, né? Quais são os componentes ali dentro do meu negócio, né? O que eu vendo, para quem eu vendo, como eu vendo, quais são as minhas equipes internas, quais são meus fornecedores, quem são meus clientes, né? E aí, isso, obviamente, vai ser o primeiro passo para a construção do BP. O segundo é ter uma capacidade analítica bastante profunda, né? E aí, pô, isso é típico dos engenheiros, né? Por isso que eu comentei ali com o Diego que, normalmente, engenheiro não tem muita dificuldade em fazer esse tipo de trabalho, muito pelo contrário, até gosta, né? Você acha que eu não conheço engenheiro que não gosta de Excel, né? E eu acho que um tema aqui é prática mesmo, né? Por mais que você tenha uma capacidade analítica, por mais que você conheça o negócio, você, à medida que vai fazendo isso, você vai ganhando familiaridade, você vai entendendo onde que você furou uma vez ou outra e você vai ganhando mais experiência em fazer esse tipo de planejamento, né? E, obviamente, a complexidade da modelagem, né, da construção desse BP, ele é diretamente proporcional à complexidade do negócio, né? Então, se eu tenho um negócio que tem diferentes unidades de negócio, né? Eu tenho uma empresa que tem diferentes unidades de negócio, para cada unidade de negócio tem uma série de fornecedores, né? Tem uma série de produtos, cada produto se aplica melhor para um determinado perfil de cliente. Esses perfis de cliente eu vendo por canais diferentes, né? Eles se comportam de forma diferente, eu me comunico de forma diferente com cada um desses perfis. Isso vai tornando a modelagem mais complexa, né? Eu não posso simplesmente pegar como funciona um produto e simplesmente replicar isso para os demais, né? Ou partir da premissa que minhas taxas de conversão vão ser as mesmas, que meu custo de aquisição vai ser o mesmo, que meu tempo médio, né, meu LT do cliente vai ser o mesmo, né, o churn, enfim, né? Então, obviamente, a gente precisa fazer isso por linha de produto, por business unit, etc. E por incrível que pareça, tem muita empresa que chega aqui na Aldas, né, na nossa consultoria, fala assim, não, legal, eu montei um business plan aqui e eu estou buscando investidor para fazer XYZ, me ajuda aqui a validar meu BP. Daí o cara põe lá, não, crescimento de, sei lá, 30% ao ano em vendas e minhas despesas vão crescer 15% ao ano, 10% ao ano. Tem até umas pessoas que fazem pior, né? Não, eu cresci a receita 30% e então minhas despesas também vão crescer 30%. Pô, então é zero escalável o seu negócio, né? Cada R$1 a mais que você põe na companhia, você gasta R$1 a mais também. Então, parece meio esdrúxulo, mas acontece muito, né? A turma, não, aplica aqui uma taxa de crescimento anual e tá tudo certo.
né? E essa é a primeira coisa que a gente apanha quando a gente vai mostrar para um investidor institucional, né? Então, quando a gente senta com um VC, com um private equity, e tem uma modelagem com essas premissas fracas, né? Pô, não, vou crescer aqui X% nessa linha. Primeiro o cara interrompe a reunião na hora e não tem nem como a gente seguir o jogo, né? Então, quando a gente constrói aqui nos nossos projetos aqui, a gente tenta sempre ir da forma mais granular possível, né? Para que a gente, né, tenha uma chance de erro menor, né? E que a gente tenha mais embasamento numa discussão ali com o potencial investidor, tá? Dado isso, né, quais são os principais componentes que a gente costuma pensar e que contribuem na construção desse business plan, né? Então, o primeiro deles, que eu já tinha comentado, é ter uma clareza sobre o negócio, né? O que eu faço, qual que é meu posicionamento, para quem que eu vendo, como que eu vendo, quais são os meus canais de atuação, quem são meus clientes, né, como que ele me conhece, qual que é a jornada dele de ganho de maturidade de compra, em quanto tempo ele converte a venda, enfim, né? Então, entender bem do negócio. Depois, entender Unit Economics. Vou explicar um pouquinho o que são os Unit Economics um pouco mais para frente. Ter um conjunto adequado de KPIs, né, de indicadores chaves. E não tem como fugir de ter uma capacidade de estabelecer premissas, né? Mas essas premissas têm que ter algum nível de embasamento. Não adianta eu tirar da minha cabeça uma premissa X, porque a chance disso dar certo é bastante limitada, né? E aí, tendo tudo isso, né, tendo um bom conhecimento sobre o negócio, entendendo seus Unit Economics, tendo esse conjunto de indicadores muito bem definidos, né? E tendo as premissas adequadas, aí é só uma questão de ferramenta, né? A gente usa Excel, a gente tem um modelo nosso aqui que a gente vai compartilhar com vocês depois, que pode ser ali um template inicial, né? Obviamente, esse template vai ser alterado para cada tipo de negócio, ele precisa ser adaptado, né? Mas ele serve ali como um template base, que é o mesmo template em cima do qual construir o exercício aqui que a gente vai trabalhar na aula, tá? A ideia da aula aqui não é ser 100% teórica, muito pelo contrário, vai ser mais ou menos metade dela aqui vai ser teórica aqui em cima dos slides, e depois a gente vai para uma parte mais prática no Excel mesmo, tá? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Tranquilo? Tudo tranquilo. Boa. Então, acho que três coisas essenciais aqui para a gente ter antes de montar um business plan, né? Então, a gente sempre gosta de ter para a gente ter uma clareza a mais do negócio, né? A gente costuma utilizar ali o Business Model Canvas, que é uma ferramenta aí amplamente utilizada no mundo todo, né? Porque ela te dá uma visão, te dá um resumo visual ali de como o negócio se comporta, as Unit Economics e os KPIs, né? Então, Business Model Canvas, imagino que todos vocês aí, ou grande maioria, já tenha utilizado, já tenha feito, exercitado, enfim. Mas, basicamente, ele é uma forma visual de representação do teu negócio, tá? Então, eu trouxe um exemplo aqui. Eventualmente, se alguém nunca viu ou nunca teve a oportunidade de construir um. Então, basicamente, eu tenho grandes blocos aqui no meu Canvas, tá? Eu tenho um bloco inicial ali de que é o que eu faço, né? Que é o bloco central ali, que basicamente é a minha proposta de valor, né? Qual problema eu resolvo, tá? No meu lado direito eu tenho para quem eu resolvo esse problema, né? Então, quem que é meu cliente? Quem sente uma dor
para a qual eu desenvolvi uma solução, um produto, e que, portanto, eu gero valor para ele né, obviamente, aquilo tem um impulso ali para que ele consuma o meu produto ou o meu serviço, né? Do lado de esquerdo é como que eu faço isso, né? Quais são as parcerias estratégicas que eu preciso ter, né? Quais são meus fornecedores, por exemplo. Quais são as atividades chaves que eu preciso desenvolver dentro da minha companhia, né? Para conseguir entregar aquele produto ou serviço, né? Quais são os recursos que eu preciso ter, o recurso tanto do ponto de vista de pessoas, como de ferramentas, etc., né? E aí, voltando um pouquinho lá do para quem, né? Como que é a relação minha com esses clientes, né? Quais são... Esses clientes, eles estão segmentados em quais tipos de mercado, né? Em quais indústrias, né? Qual o tamanho desse cliente, né? Quais canais que ele se relaciona comigo, né? Aqui no caso da Aldas, por exemplo, grande parte dos nossos clientes vem através do consumo de conteúdo que a gente faz, né? E esses conteúdos estão disponíveis no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, através das aulas e mentorias que a gente dá lá no G4, principalmente o Julian, mas eu já participei de mentoria lá, o Manuel, o França, enfim, né? Então esse lado direito é um pouco né, de como que a gente se relaciona com os nossos clientes. E embaixo ali é um pouco do ponto de vista quantitativo financeiro, né? Então eu tenho ali minha estrutura de custos do lado esquerdo, né? E do lado direito quais são minhas fontes de receita. Então veja que esse modelo aqui traz para a gente de forma visual um panorama bastante simplificado, entre aspas, do nosso negócio, né? Obviamente tem negócios mais complexos, menos complexos, mas aqui ele dá uma visão geral de como que é o negócio, tá? E aí trazendo um exemplo aqui de uma empresa de SaaS, só para exemplificar como que funcionaria esse Business Model Canvas, né? Então, imagina que eu sou uma empresa de software as a service, né? Então, eu desenvolvi um software para um determinado segmento, sei lá, um software de gestão de clínicas médicas, por exemplo, né? Então, minha proposta de valor ali, né? O meu posicionamento, né? Bom, então, eu vendo um software de gestão de clínicas através de um modelo de assinatura, né? E aí o modelo de assinatura entra ali na minha forma de receita, ali na parte inferior direita, né? Quem são como que eu faço isso, né? Então eu tenho meus fornecedores chaves aqui. Pô, preciso hospedar esse software numa infraestrutura de servidores, servidor de aplicação, de banco de dados, etc, etc, né? Então, quem são meus fornecedores aqui? Né? Eu uso uma cloud pública, privada, né? Eu faço tudo isso, né, dentro de uma infraestrutura do meu cliente, enfim, né? No caso de um SaaS, eu estou falando sempre, né, de uma infraestrutura fora, né? Quais são as atividades chaves aqui do meu negócio? Bom, obviamente desenvolver o produto, né? Desenvolver o software. Então, eu tenho aqui meu time de desenvolvedores, né? E eu tenho como atividade chave secundárias meu processo de vendas e suporte, né? Pô, o produto pode dar problema ou pode gerar dúvida em algum momento, então eu preciso ter minha estrutura de suporte e, obviamente, eu preciso ter meu mecanismo de vendas, né? E quais são os principais recursos aqui desse business, né? Obviamente, código-fonte, então, eu não, né, se eu perder o código, né, ou, enfim, eu estou abrindo ali o meu negócio como um todo, né? Então, isso é uma propriedade minha, né? Eu desenvolvi isso internamente.
E o meu time que tem a condição de desenvolver, da manutenção e todo o histórico de construção desse produto.